Olá, gente, muito bom dia. Esse domingo, dia 26 de novembro, finalzinho do ano chegando, mês de dezembro já está aí às portas. E nós estamos animados, convictos, seguros, respirando, nos movendo e existindo por Ele. Ele tem sido a nossa fonte de vida e nele temos nos inspirado para um viver abençoado. Estando nós unidos a Cristo, nós frutificaremos para a vida eterna. Teremos uma vida frutuosa, abençoada e bem-sucedida em todos os nossos intentos. E hoje, nesse último domingo do mês de novembro, eu desejo saudar a todos vocês com paz e alegria que está em nosso coração. Venho hoje, nesse 26 de novembro, trazendo aqui à minha direita, minha querida irmã Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a você, eu sei que você está aí com a sua mesa posta, hein? E nós estamos aqui, ó, com muita alegria, muita fé, né, meu bispo? Sim, verdade, verdade. Estamos, assim, na verdade, sobre o impacto desse tempo para nós que é tão importante, né? A semana próxima passada foi o marco dos nossos 18 anos, né? Da Igreja da Colheita aqui no estado do Maranhão. E estamos felizes por, de alguma forma, estar contribuindo com o povo de Deus aqui na cidade, né? Muito bem. Pastor João Silveira, nobre amigo, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia, companheiros. Bom dia a vocês que nos ouvem e estão participando desse programa com a gente. A gente já está chegando ao final do ano, temos apenas mais 5 programas além deste. E, basicamente, já estamos no 45º programa do mês. E é uma satisfação muito grande encontrar alguém pela rua dizendo: a gente tem ouvido vocês. Sempre abordado por alguém, a gente sempre tem ouvido vocês. A gente tem aproveitado o programa. E é nessa intenção que a gente tem feito o programa, na verdade. Não é de gerar ibope, mas é de que as pessoas ouçam e tirem o melhor proveito possível. Porque Sim. Tem sido assim com a gente, tirando o melhor proveito. A gente está debruçado aqui lendo a Bíblia, comentando sobre ela e aprendendo nesse ínterim de trabalho. A gente tem aprendido muito. É verdade, é uma escola para todos nós, né, João? Inclusive para nós que estamos manuseando o texto. É um programa que sempre nos surpreende, sempre tem alguma coisa que a gente não estava pensando e a gente acaba passando a pensar, né, como as coisas estão caminhando pelo caminho do Evangelho. Coisas que sequer a gente tinha visto, né? Como? Coisas que sequer a gente tinha visto, apesar de ter lido. Sim, não né? tinha percebido, né? Não tinha percebido. Lemos e não percebemos. Mas é assim mesmo, a gente vai lendo a Bíblia aí ao longo da vida e vai capturando o texto que a gente passou, né? Um grande diferencial que tem feito em nossas vidas é que a gente tem submetido, na verdade, a nossa fala ao domínio do Espírito Santo. E a gente tem se proposto a falar aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer expor. A gente é apenas o veículo de transmissão dessa mensagem que vem Sim. do alto, trazida pelo Espírito Santo de Deus, né? Verdade. Então, nós estamos aqui já no capítulo 21 do livro de Lucas e nós vamos aqui, versículo a versículo, lendo, comentando, criando essa disposição. Eu estou sempre interessado em pensar pelo Evangelho. O pensar pelo Evangelho muda muito a nossa trajetória de vida, né? Coloca a nossa cabeça no lugar, coloca nossos pensamentos, arrumam-se as gavetas do nosso interior a partir desse pensar pelo Evangelho, né? Esse conteúdo maravilhoso que, mais que uma literatura, tem sido vida e verdadeiro alimento para nós, né? Um pão maravilhoso que nos alimenta. Pão maravilhoso, isso mesmo. Um pão maravilhoso, uma nutrição para os nossos dias. Né?
Verdade. E nós saímos daqui, vamos para a nossa casa e comentamos também em casa, com os filhos, com os amigos. A gente comenta sobre o que a gente está lendo, sobre como Deus está trabalhando em nós. É verdade. Quando nós estamos fazendo aqui essa leitura, esse trabalho. Verdade. E nós estamos chegando aqui no capítulo 21, Lloyd, que será o primeiro texto da nossa leitura hoje, né? Sim. Você pode proceder à leitura? Agora, meu bispo. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, porque é muito interessante a gente pensar no que Jesus está vendo, no que está acontecendo. Imagina, ele está numa sinagoga, participando de um culto, participando daquele culto e observando o movimento do povo e vendo o que acontecia na hora do ofertório. Ou seja, o ofertório fazia parte do culto. Faz, né? Fazia e faz. A gente, hoje, dentro do nosso movimento do culto, esse modelo está lá presente, né? E Jesus estava observando o que estava acontecendo. E ele viu quantias significativas sendo depositadas. E quando ele observa aquela mulher, foi a que quantitativamente deu o menor valor. Mas olha o que é que Jesus está sublinhando: oferta de qualidade e não oferta de quantidade. Se eles davam uma quantidade maior, ele diz que dava do que sobrava. Mas aquela mulher se aplica em entregar o seu melhor. Ela deu tudo o que tinha. Isso nos chama atenção para nós considerarmos nos nossos movimentos de oferta o que é que de verdade Deus está interessado. É na qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Igreja rica e igreja pobre não tem exatamente a ver com a conta bancária dessa igreja, mas tem a ver com o nível de generosidade, de desprendimento e de interesse em entregar aquela oferta. Imagina você, aquela mulher era uma mulher pobre, mas ela está ali para contribuir. Perdão. Me faz lembrar da fala de um velho pastor que eu ouvi anos atrás, que ele dizia assim, que a igreja vive dos dízimos e ofertas dos pobres e do incentivo dos ricos. Assim, doeu ouvi-lo dizer isso, mas é exatamente isso que acontece. A igreja vive do incentivo dos ricos, mas dos dízimos e das ofertas dos pobres. É oferta de qualidade. Aquela oferta que de verdade gera repercussão. Não gera só um numerário, gera repercussão. É como 5 pães e 2 peixes que alimentam uma multidão. É oferta de qualidade. Porque 5 pães e 2 peixes era o lanche de um homem adulto, né? No máximo 2 homens adultos. Agora, qualidade é a entrega feita do seu tudo. O menino entrega tudo, a viúva entrega tudo, e é isso que exerce repercussão nos efeitos desta oferta. Eu já recebi ofertas bem expressivas, mas já recebi também ofertas tão pequenas,
mas tão mais expressivas por causa da qualidade dela. Então, esse texto me faz sempre pensar em quantidade e qualidade, refletindo sobre a atitude dessa mulher. O louvor não era por causa da moedinha, mas era por causa do desprendimento dela. O fato dela não medir esforço para a sua entrega. A versão que eu tenho à mão diz que ela deu todo o seu sustento. Uhum. Quem sabe o dinheiro de comprar o pão, de tomar o café pela manhã. Eu não sei se ela estava cultuando, porque tem me chamado a atenção aqui um outro aspecto. Eu passei pelo templo em Jerusalém, o que hoje é chamado de templo, na verdade é uma mesquita, onde judeus que vêm de todos os lados entram ali apenas para ofertar. E eu fiquei cá pensando, por que temos que fazer a nossa oferta nos dias de cultos e depois de um apelo daquele que está moderando o culto? Porque quando sentimos vontade de ir aos nossos templos orar, quando estamos aflitos, necessitados de alguma coisa, a gente vai lá, abre o templo, pede para abrir, vai orar, passa o dia orando lá dentro. E por que não fazemos isso com as nossas ofertas? Quando temos vontade de dar uma oferta, não entramos no templo, não procuramos a secretaria do templo e fazer a nossa oferta. Visitarmos o templo para fazer a nossa oferta. Isso também é agradável. Hoje tem até os mecanismos, né, João? Tem o Pix, tem Isso. A transferência bancária. Eu quero entender, eu vou comentar um assunto aqui meio engraçado, mas é realmente de interior, a história do peru dançante. Nas festas de interior, festejo de Santos, sempre aparecia algumas novidades. E aparecia um cidadão com um peru debaixo do braço e um acordeão, uma sanfona. Quando juntava muita gente, ele soltava o peru no meio da roda e puxava a sanfona, e o peru dançava de acordo com o som que ele tocava. Mas só acontecia porque ele tocava a sanfona. Aquilo era um processo de aprendizado. Ele jogava o peru num forno quente e tocava a sanfona, e o peru entendia. Quer dizer, ficava levantando os pés para evitar o calor, mas o som tocava, ele entendia que o som era provindo fazia associação, do calor, né? fazia associação. O que é que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes nos viciamos a só fazer as nossas ofertas quando a sanfona toca. Quando o hino agradável toca, que a gente se relaxa e ali vai fazer oferta. A oferta não é isso. É, na verdade, uma entrega de valor. É uma entrega do nosso valor, daquilo que temos e queremos fazer de fato. Não precisamos esperar a sanfona tocar para chegar e fazer a nossa oferta. Esperar o momento do ofertório. Eu acho lindo, eu gostaria de fazer isso. Infelizmente, a nossa cultura não permite colocar 2 gasofilácios na entrada do templo, e quem viesse chegando já vinha com a sua oferta pronta e colocava ali. É lindo, porque você está fazendo espontâneo. É a sua oferta. A nossa cultura não permite. Mas isso é lindo e é a sua oferta que está dando valor. Você já está entrando no culto, trazendo a sua oferta pré-determinada em casa, chega e coloca ali, você já ofertou, você está livre, sem ficar pensando quanto é que eu vou dar de oferta. Eu tenho R$200 no bolso, mas será que eu tenho uma nota de 10, uma de 5 para colocar na oferta? Então, o que nos chama a atenção, o que me chama a atenção aqui dessa senhora, é que o texto diz que ela colocou todo o seu sustento, aquilo que ela tinha para aquele dia. Ela fez questão de colocar. Eu também, às vezes, chamo a atenção quando lembro da história de Elias no Carmelo, né? Israel estava passando dificuldade de água. O rei estava procurando uma fonte de água onde tivesse capim para alimentar os cavalos. E, de repente, aparece Elias pedindo o quê? 730 litros de água. 365 litros por cada vez. De onde tiraram? Mas trouxeram. Não sei onde eles foram buscar. A reserva era muito pouca, mas trouxeram. Trouxeram por 2 vezes. Tragam mais uma vez. Trouxeram 365 litros a primeira vez, segundo a história. A segunda vez trouxeram outro tanto. E essa oferta que eles fizeram da água levantou um vapor quente, atraiu uma frente fria e caiu chuva torrencial em Israel.
Às vezes, a gente está precisando de chuva de abundância na nossa casa, mas ficamos retendo aquilo que podemos liberar. Uhum. Se experimentarmos fazer isso, está aí o exemplo. Aconteceu em Israel, e mais tarde Jesus louva a atitude, não para ela, mas faz um comentário com os discípulos dizendo: isto é uma oferta de valor. Uhum. 2 moedinhas, né? É. Mas o problema é que hoje eu vejo que muitas vezes a igreja, né, não se contenta com 2 moedinhas. O senhor me entende, bispo? Entendo. Não se contenta com 2 moedinhas. Ele aqui fez uma observação. Os outros fizeram oferta de um dinheiro do qual era o dinheiro bom, uma oferta boa, mas não ia fazer falta dar aquela oferta, aquele cheque, aquele pix de grande valor, né? Não ia fazer falta. Estou dando oferta, sou igual aquele outro que tá orando lá, né? Estou dando, eu não sou miserável com esse aí que dá 2 moedinhas de oferta. Mas aqui as 2 moedinhas, né? Mas hoje, né, ninguém quer saber das 2 moedinhas. As 2 moedinhas é o R$10, seja lá o que for. Jesus aqui está falando da qualidade. Como essa oferta estava entrando nesse gasofilácio, com alegria, com louvor, né, com generosidade do coração. Aquela mulher que talvez lavou as moedinhas, né, e perfumou naquele dia, porque ela iria oferecer ao Senhor aquelas moedinhas lavadinhas, né, como aquela senhora portuguesa, Sim. que o senhor conta essa história, colocou no gasofilácio com alegria. Então, essa alegria das 2 moedinhas, né, há muito tempo atrás, alimentava a igreja. Era grande expressão para uma igreja. Mas eu vejo que a igreja de hoje não se contenta mais com essas 2 moedinhas. É uma igreja mais gananciosa, porque tem muitas coisas a alimentar, a pagar, né, a contribuir. Claro que é para o bem da igreja, tudo isso que envolve a igreja do Senhor. Então o Senhor fala, olha, essa moedinha, essas 2 moedinhas, né, ela deu tudo que ela tinha era isso. Então vamos aplaudir, vamos celebrar por essas 2 moedinhas. Né? Eu acho que não é só uma questão da igreja de hoje, mesmo naquela época. Acho que por isso Jesus chama a atenção, né? Porque comparativamente ela deu o menor valor monetário. Sim. Mas ela não deu o menor valor moral. Não. Ela entregou o seu melhor. Tudo. O que eu vejo nisso aqui, a minha experiência, se você vai lá a Parnaíba e faz um tour saindo do Porto das Barcas, você vai encontrar um grande rio beirando a cidade. Imagina que aquele rio é natural. Não. O rio Parnaíba passa a certa distância da cidade. Mas um certo prefeito entende de cavar a enxada, de mandar, não havia máquina na época, contratar trabalhadores e cavar a enxada, um pequeno canal, para ligar o rio à cidade. Foi apenas com enxada. O corte de uma enxada é tão pequeno, mas desembocou de tal forma ali que hoje o rio que beira a cidade é muito maior do que a proporção do rio Parnaíba. O que é que eu estou dizendo com isso? Quando estávamos para construir o nosso templo, é que precisávamos realmente de recursos, né? Só o nosso teto custou mais de R$200 mil, foi isso, bispo? Eu acho que Não sim. lembro agora, mas foi um valor, Veja bem. na época, muito, muito expressivo. Aí chega um dos nossos membros, um aposentado rural, com o seu envelope, e eu percebi quanto tinha. Para a nossa necessidade, era tão pouco, mas ele chegou dizendo, está aqui a minha oferta para construirmos o templo. Era apenas R$10. Não obstante, naquela semana, nós recebemos uma oferta de R$150 mil, que proporcionou a gente montar o templo. Eu quero dizer que as pequenas ofertas atraem as grandes ofertas. A semente, né? É a semente. Aquilo que para ti hoje é tão pouco, mas se o coração está aberto para isso, aquelas 2 moedas que você pode colocar porque é tudo que tem, está atraindo para no futuro você colocar grandes volumes. Entendo eu, e já aconteceu na minha vida assim também. Eu já fui ofertante de moedinhas na igreja que eu vivia, dada a minha situação financeira. Hoje, graças a Deus, a possibilidade de ofertar é bem mais confortável, é bem maior.
Então, eu quero entender que essas moedinhas atraem. Atraem recursos e recursos grandes. Atraem porque elas têm valor. A influência delas é grande. Né? A influência delas é grande. É muito maior do que um cheque poupudo. É verdade, é verdade. E nós estamos diante desse cenário para eliminar algumas questões. Primeiro, culto é lugar de se ofertar, sim. Né? E com relação à oferta, a qualidade da nossa oferta gera mais impacto, ela é mais importante do que a quantidade dela. Pode ser uma quantidade grande de boa qualidade, né? Mas não é a questão do tamanho do valor, é a questão da qualidade da entrega. Me desculpe aí, interromper novamente. Eu ouvi há pouco ontem o testemunho de um pastor dizendo que ele deu carona para um casal de pessoas, um pai e uma criança, e percebeu que eles estavam com fome. Encostou no restaurante para fazê-los comer, e a esposa dele estava com ele, e a certa altura ela confidenciou com ele. A menina trazia uma moeda de R$1 no bolso. Eu fui ao banheiro com ela, e ela deixou a moeda lá enquanto eu entrava no banheiro, e eu perguntei para ela por que ela não comprou um saco de pipoca para mitigar a fome. Ela disse, é porque eu tenho aprendido na minha casa que a gente não deve se apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Eu não posso comprar a pipoca com esta moeda, porque eu preciso apresentar na casa do Senhor a minha oferta. Uma criança. Eu achei lindo, mas é real, é isso mesmo. Ensinarmos os nossos filhos a não se apresentarem de mãos vazias, os nossos netos, ao irem à igreja, levarem a sua oferta, porque no futuro, quando se tornarem adultos, eles terão vontade e darão valor à oferta que eles apresentaram quando criança. Sim. É que a nossa responsabilidade com o movimento da fé, a fé não é subsidiada por qualquer entidade da cidade, não? Isso em qualquer igreja. O que financia essa obra é a generosidade do povo de Deus. Lembra que aqui nós não estamos num culto da igreja. A igreja não havia sido estabelecida. Nós estamos num culto dentro de uma sinagoga. Era um culto judeu, ok? Jesus está ali, não reprova nada. Ele só observa o movimento. Ou seja, a ratificação da parte de Jesus de que dízimos e ofertas fazem parte integrante de um culto está bem ali, diante dos nossos olhos. Então, ofertar e dizimar é culto, sim, é culto também, é o culto da entrega. Cada centavo que eu entreguei de vida para levantar os recursos que eu tenho hoje, eu o devolvo como vida para ele. É a materialização de tudo que eu tive de atividade e honro a Deus com o tempo que eu levei para ganhar aquilo. É a entrega do meu tempo também. Tempo que não é meu, Ele me deu. Sim. E o trabalho que Ele me deu e a oportunidade que Ele me deu. Então, lá em casa, desde cedo, nós aprendemos a dizimar, né? Hoje nós, mais do que dizimamos, nós não entregamos só 10% da nossa renda, a gente sempre entrega bem mais do que o nosso dízimo, né? Mas nós aprendemos desde cedo. A entrega, lá até os que não eram cristãos professos em casa entregavam seus dízimos. Meu avô dizia que dizimar é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca mais esquece, né? Vai estar sempre pedalando e andando, mas infelizmente às vezes a gente tem que estar lembrando que tem gente que esquece do que é, da sua responsabilidade, da sua obrigação e do seu prazer em fazer, né? E a beleza de tudo isso aqui é que a tua oferta é vista pelo Mestre. Ah, sim, chega antes de nós no céu, né? Ela é vista pelo Mestre. Ele estava ali no templo,
ou ali, passando, vendo alguma coisa, mas ele estava vendo também a oferta. Sim. A tua oferta é vista por ele. Há duas coisas que chegam antes de nós no céu, né? Nossas orações e nossas ofertas. Elas estão sempre chegando e sendo vistas por Deus, né? Gente, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente! Esse é o segundo bloco da nossa programação e hoje já dia 26 de novembro e é uma alegria podermos estar com você aqui no programa Café com Bispo. Estamos estudando o texto de Lucas, capítulo 21, e nós já paramos aqui no versículo 5, e vamos dar continuidade agora na leitura e no devido comentário do texto, né? Queria pedir a você, Lloyd, que, por gentileza, fizesse a leitura do texto. Vamos lá, versículo 5. 6. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus, conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias. Ou, o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Só um instantinho, Lloyd. Uma paradinha só aqui. Gente, nós estamos vivendo um momento, de tempo em tempo, surge uma certa aflição, porque nós, os cristãos, temos nos dado a sinais, e sempre a sinais, e nos apavoramos, porque tem guerra aqui, guerra acolá, guerra mais adiante. Gente, há tanto barulho, e eu fico preocupado só com essas equações apocalípticas, com os profetas do caos, porque eles apavoram as pessoas de tal maneira a desenvolverem neuroses severas em pessoas do bem, em pessoas quietas, em pessoas que vivem a sua vida pacificamente, mas se cria tanto barulho, agora mesmo, né? Agora mesmo, nesses conflitos de Israel, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e eu fico pensando, meu Deus, lá vem mais uma enxurrada de profetas do caos, liberando suas tempestades de loucura, tirando a paz do povo de Deus, porque a igreja, João e Lloyd, ficam à mercê da manipulação desses oportunistas que a única coisa que fazem é barulho. E Jesus ainda não é o fim, ainda não é o fim. Olha, de guerra e de rumores de guerra, desde que eu nasci eu ouço isso. Desde que eu nasci. Parece que a gente está ligado a sinais. Tantas tribulações passamos pelo planeta, né? Ali, logo depois, no governo de Roma ainda, quando Tito invade Jerusalém, aquela loucura toda, a fortaleza de Massada. Cara, mas aquilo tudo fazia parte da história. O que Jesus disse, faz parte da história. Meu avô, João, eu ainda era pequeno, eu ouvia ele dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu repito o mesmo discurso dele, dizendo: Jesus está voltando. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então, a gente precisa aguardar Jesus como se ele viesse hoje, ter uma relação boa com a vida, viver o reino de verdade.
sem essa preocupação exagerada. Isso é coisa de gente que às vezes não tem o que fazer. Eu me lembro na minha adolescência, minha mãe era assinante de uma revista, A Chamada da Meia-Noite. Uhum. E ela era fã de vinho Malgo, né? Minha mãe, todo livro de vinho Malgo que saía, ela comprava pelo menos 5 de uma vez só. Ela lia 1 e guardava e dava 4. Pelo menos era isso que ela fazia o tempo todo. E quando eu lia aqueles livros, aquilo me apavorava, porque falava da vinda de Jesus como se Jesus tivesse vindo naquele momento ali, né? Então, assim, aguardemos a vinda de Jesus, mas estejamos sossegados em nossos corações, sossego, tenha paz. Se Jesus vier, está tudo certo. Se você tiver que subir com ele, subirá. Se você tiver que ficar, ficará. Então, só não se distraia. Não se distraia. Como o Senhor está falando aqui aos discípulos, sua lâmpada né? acesa, mantenha combustível para a lamparina. É isso que tem que acontecer, isso. Não fica distraído. E nesse primeiro momento, o Senhor traz esse assunto aos discípulos porque percebe a distração dos discípulos quanto ao que está construído ali, aquele monumento, aquele templo, né, cheio de belezas, de riquezas, como as ofertas cooperaram para que esse templo fosse feito, né, o memorial. Então Jesus disse, vocês estão se distraindo. Então Jesus chama atenção para que a gente não se distraia, né? Que ele não se distraiam, discípulos, né? Porque virá um tempo, e se vocês estiverem só olhando para isso, para a beleza, né? Disso tudo, essas distrações, vocês vão passar, né? Vocês vão passar, como se diz, tempestades, porque ele diz assim, mais à frente ele diz que era para estar atento, para continuar vigilante, porque haverá um tempo, e esse tempo iria precisar dele toda a vigilância, toda a oração, né? Então, ele faz isso aos discípulos, diz, olha, não se distraiam. No primeiro momento, a gente não vai seguir o texto, mas a gente não vai dar spoiler, né? Vamos assim, sim. Não dar spoiler. Os discípulos fazem uma pergunta. Jesus trata um assunto, eles fazem uma pergunta. Eu não sou escatologista, eu detesto, com todo respeito aos que se propõem fazer isso, porque para mim o escatologista ele é um ousado demais ou irresponsável. Há muita coisa na escatologia que não é como se pensa, como se vê. Jesus está falando de um tempo em que o templo seria destruído. Jesus não está falando da eternidade, ou seja, do futuro muito distante. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos se apavoram e perguntam, quando é que isso vai acontecer? Seremos afligidos mais uma vez do que já estamos sendo afligidos por Roma? Jesus disse, não, aparecerão alguns mentirosos se dizendo o Cristo. Por quê? Porque muitos judeus não creram em Jesus como o Cristo. Então, outros apareceriam para tentar convencer os judeus de que o Cristo não era aquele que havia morrido. O Cristo seria um que haveria de vir. E muitos se colocaram nessa brecha, dizendo, sou eu. É isso que Jesus está dizendo, entendo que é isso que ele está dizendo. Muitos aparecerão em meu nome. E veja que ele diz assim, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão julgados. E o que é que aconteceu? Os discípulos quase todos não foram julgados e mortos? Foram, exceto João. Todos os outros passaram pelo fio da espada, pela fogueira, pela crucificação, ou seja, foram entregues e foram mortos. Então Jesus está falando de um tempo em Jerusalém, ainda na época do domínio romano. Entendo eu que ele está falando disso. Quanto aos profetas do caos que o bispo fala, eu comecei a perceber, passei a investigar com mais cuidado na fala das pessoas, entender que todo profeta do caos é um inseguro. Fala com tenuidade na voz, fala com uma voz apavorante e apavorada. Então, a sua insegurança o leva a querer repartir com os outros. Eu tenho recebido muitos.
quando fala na guerra da Ucrânia, ou especialmente agora no conflito palestino e judaico, isso tem sido um prato cheio para os inseguros, para os que não sabem, na verdade, definir o seu posicionamento de estar firme, esperando Jesus, como a gente costuma dizer. Se vier hoje, a gente está fazendo o programa, ou se ele chegar quando a gente estiver saindo de casa, a gente vai e não faz o programa. Uhum. Se ele vier no momento que estiver fazendo o programa, a gente sobe, o programa fica pelo meio. Isso não vai acontecer nada de anormal, porque é o curso da sua vinda. E não ficar colocando pavor nas pessoas, isso não deve ser a prática daqueles que têm firmeza na sua convicção, na sua fé, na sua crença em Cristo Jesus. O texto que a gente tem diz assim, não caiam nessa armadilha. Porque assim, de verdade é uma armadilha, e as pessoas se tornam prisioneiras de um estilo de vida adoecido. João, eu já estou pastoreando a igreja há 38 anos, pelo menos. Eu tenho visto tanta gente receber saúde por meio do Evangelho. É absurdo como tem gente sendo curada. Mas há uma mensagem, há um espetáculo que se tornou armadilha para prender pessoas ao medo, à insegurança, ao pânico. Desperta nessas pessoas tantas doenças, depressão, ansiedade, resultado desses embutes, né? Esses embusteiros, dessas fabricações caseiras, grosseiras, esses homens que se apossam das equações apocalípticas para manobrar a paz dos outros. Então, assim, é preciso que a gente fique atento, fique preocupado e atento. Vocês se lembram, nós já até citamos, acho que algum programa atrás, aquela chamada daquele bolachão, né? A última trombeta. A última trombeta. Meu Deus do céu, eu era menino e aquilo dava um pavor, um desespero. Mas como vendeu aquela bolacha? Como vendeu? Ganhou-se rio de dinheiro com aquele negócio, né? Porque a finalidade do adoecimento gera uma conta bancária recheada, né? Gera lucro. Gera lucro. Então, assim, é preciso ter cuidado. Gente, com relação à vinda de Jesus, fiquemos no que ele diz. Fiquemos no que ele diz. Se você quer saber sobre a vinda de Jesus, leia o que ele disse sobre sua vinda. Fique focado nisso aqui. Cara, a coisa mais simples de entender sobre a vinda de Jesus é sobre o que ele mesmo disse sobre sua vinda. A certeza dessa vinda está lá na sua ascensão no Monte das Oliveiras, né? Quando aqueles discípulos estavam perplexos, dizendo, foi embora, acabou para nós. Aí os céus resolve descer para dar-lhes uma afirmativa, varões galileus. Por que tanta perplexidade? Ele virá. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele voltará. Então isso é uma certeza do que ele vai voltar. Sim, a coisa é simples, né, João? Coisa simples. Depois ele fala da sua vinda. Quando ele fala como ladrão de noite, um estará tomado, outro será deixado, não é porque ele queira fazer divisão, repartir as coisas. É porque vai acontecer realmente. Uhum. Sempre um está pronto, o outro não. Um decidiu aceitar a sua oferta de graça, outro não. Mas não é uma questão de separação. Eu estou com a minha esposa e porque a gente brigou, ela me ofendeu, ela não vai, eu vou. Não é isso não, gente. É muito diferente o que ele quis dizer. O que o escrito quer dizer não é simplesmente o que a gente lê com o espírito que a gente quer interpretar o que está escrito. João, depois de ler tudo sobre o que Jesus disse sobre sua vinda, a coisa ficou mais fácil para mim.
Na minha cabeça, a escatologia é essa. Vai viver a tua vida como se ele estivesse voltando amanhã. É isso. Pronto, é isso. É. Se estiver no trabalho, um será deixado, o outro tomado, os dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Ou seja, fica pisando em ovos, não. vai viver a tua vida em paz, vai viver o Evangelho. Viva o Evangelho. Vai viver isso. por ele, né? É isso. Permaneçam em mim, eu permanecerei em isso. vocês. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. É isso, escatologia para mim é isso, né? Permaneça nele e ele permanecerá em você. Mantenha a sua lâmpada acesa, né? Uhum. Aí nós paramos aqui, qual foi o texto mesmo, Loide? Nós Verso vamos para 9, o 10. Vamos para o 10 agora. Ele continuou: nação lutará contra nação e o governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos, parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados ao tribunal e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar. Mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes. É a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Pronto, não é isso que eu tinha acabado de dizer? Fiquem firmes, permaneçam em mim. O nosso trabalho no Evangelho é permanecer nele. Se você permanece nele e ele em você, está tudo resolvido. Não precisa ter pânico. Gente, terremoto, a gente tem desde que a terra é terra. Guerra, a gente tem desde que a terra é terra, tem guerra. Há rumores de guerra. Né? Há movimentos sísmicos, há movimentos cósmicos, desde que a Terra foi fundada. Se os nossos olhos estiverem presos aos sinais, nós podemos ser enganados aqui e ali. João, um homem que nasce em plena Segunda Guerra Mundial, ele não tinha dúvida, esse era o sinal da vinda de Jesus. Um homem que esteve na Primeira Guerra Mundial, assim também. Os irmãos que estavam lá sendo perseguidos pelo general Tito diriam a mesma coisa. E Jesus está dizendo que esses sinais estão aí o tempo inteiro, tem um monte de sinal, um monte de sinal. Agora, uma coisa é certa, permaneça em mim. A perseguição nazista aos judeus. Pronto. Que é sinal maior do que esse? Que é sinal maior do que esse? Para os escatologistas, os profetas do caos, a coisa era um prato cheio, né? Sim. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz disso? Uhum. Então, acautelado, estejais pronto, viver a vossa vida com tranquilidade, com normalidade. Jesus não vai buscar ninguém que está pisando em ovos, Sim. apavorado. Não, Jesus vem buscar aqueles que firmemente estão cantando, estão trabalhando. Quando ele diz estarão dois no campo, é trabalhando. Estarão dois dormindo, é descansando. Estarão dois no moinho fazendo o serviço, a obra, não é ficar apavorado em meio de um gueto religioso, igrejístico, esperando que Jesus vai vir, como fez o Jim Jones com aquele pessoal lá nas Guianas, né? Matou todo mundo. Sim. Porque estavam orando e aquele era o momento. Negativo. Cara, um desses assuntos que assim, mais gera ibope é o tal do anticristo, né? Uhum. Toda hora tem um na fita, né? Era o Papa, depois o Macron,
Agora já era um judeu, agora já não é mais um judeu. Toda hora aparece um no cenário. Eu lá quero saber quem é o anticristo, eu quero saber quem é o Cristo, eu quero me relacionar com Cristo. O anticristo não me interessa. Se eu estiver unido a Cristo, é isso que me interessa. Então, assim, há muitas perturbações. Se eu estiver unido a Cristo para a vida ou para a morte. João, o caos dá tanto ibope de todas as naturezas. No Rio tinha um jornal, acho que não existe mais, mas existia quando eu era rapazinho, chamava O Povo, era o nome do jornal. Era aquele jornal que você comprava de manhã, torcia, enchia um balde de sangue, ok? Era só tragédia, mas eita jornalzinho para vender. Vendia muito, um jornalzinho mal arrumado, mal feitinho, né? Não era como um Jornal do Brasil, um Jornal Globo, não, era um jornal miúdo, mas vendia a rodo, por quê? Só era tragédia. Era o jornal do obituário. Queria saber como é que foi a tragédia do fim de semana, segunda-feira você torcia, enchia 2 baldes logo de uma vez, né? Então, tragédia sempre dá ibope. É que o ser humano tem a tendência disso. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, falando sobre algo que a gente ouviu e o desfecho glorioso do que aquilo aconteceu, mas a gente não estava tão voltado para o resultado positivo do que aconteceu, e sim para a punição dos culpados por aquele evento. Uhum. Esse é o sentimento do ser humano. Uhum. A gente prefere a tragédia, a natureza do ser humano. Por isso é que Jesus diz, ou está escrito, quem está em Cristo é nova criatura, precisa ser. Não viver a tragédia do sentimento humano. Jesus Cristo diz, negue-se a si mesmo, ou seja, eu preciso deixar o meu eu, esse sentimento humano, não me dominar e ser dominado pelo Espírito que eu recebi quando conheci a Cristo. Sob pena de ficar apavorado como ficam ou como vivem querendo os profetas do caos, né? Sim. João, essa coisa a gente querer saber das últimas notícias é tão chatinho, não tem nada a ver com o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho quer saber como as pessoas estão, não o que aconteceu, né? Eu me lembro que há uns poucos anos atrás eu tive um infarto, né? Eles não sabiam, assim, boa parte das pessoas, e a notícia que vinha, que assim, não queriam saber como eu estava, mas o que tinha acontecido. Olha que lasqueira, cara. Não é? Quer saber como eu estou? Não, quero saber o que aconteceu. E as notícias são muitas, né, cara? Cada um acha que é uma coisa e vai. Isso é muito interessante, porque os discípulos fizeram 2 perguntas para Jesus e eles tiveram que ter paciência para ouvir tudo que Jesus falou. E Jesus foi muito detalhista, né? Ele detalhou tantas coisas aqui sobre os falsos profetas e tal, como isso ia acontecer, a questão geográfica, as nações, políticas e tal. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse ouvido atento, né? E esperar realmente pelo tempo, não se apressar em fazer ele acontecer. Como os discípulos te perguntaram, mas eles tiveram que ouvir. E Jesus foi ouvir, foi fazer esse jornal, como o bispo falou, né? Bem detalhado. Só que ele fez quase por enigma. Eu quero aproveitar o que disse o bispo. 38 versículos. Eu tenho ensinado algumas pessoas a mudar, especialmente no meio da minha família. Acontece uma tragédia, um acidente com alguém, que mesmo não tendo se machucado, mas ficou traumatizado, como foi o caso de um que eu sofri com minha esposa. Evitando que as pessoas cheguem e perguntem como foi e como ficou o carro. Normalmente é o que a gente quer saber. E o carro, o que é que aconteceu com ele? Como foi? Digo, gente, como é que tu estás? Como está o teu sentimento? Você está se recuperando? Está tudo beleza contigo? Eu vim aqui trazer o meu ombro, você precisa de alguma coisa? Precisa que eu faça alguma coisa? Mas não, a primeira coisa que se mostra é o carro na fotografia, como ele ficou. E depois as pessoas perguntam, e aí, como é que foi? Ele te bateu? Foi tu que bateu? Foi descuido? Tu dormiu? Qualquer coisa? Não se procura saber como tu estás. Não quer saber da gente, quer saber da notícia. Quer saber da notícia. Agora imagina esses discípulos... É natureza humana. Agora imagina Jesus contando para essa galera, alguns de vocês vão morrer.
Vocês vão passar por isso, por minha causa. Imagina, aí ele ainda diz, eu não sei bem quem é de vocês, mas o que vai acontecer, vai acontecer. Incrível, né? E eles não... É um balde d'água que ele coloca ali para parar com essa euforia de querer saber coisas antecipadas, né? Pois é, né? Pediu o spoiler Bom do balde filme. d'água. Pronto, lá vai. Eu vou dizer, não vou esconder nada, Não né? vou esconder nada. Um de vocês aqui vai... Agora estejam prontos para a bronca que vem aí, isso né? aí. Ah, gente, não vamos antecipar coisa. Deixa que cada coisa aconteça no seu devido lugar e nos encontre com a lâmpada acesa, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Gente, tá empolgante aqui essa coisa do capítulo 21, né? Jesus falando sobre sua volta, os discípulos ali meio tensos, Jesus jogando balde de água fria sobre a expectativa deles. O negócio está difícil, né? Aí nós já estamos aqui no versículo 21, versículo 20. É o que a gente vai ler agora, né? Jesus continua aqui falando com essa galera, dizendo, quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse dia será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia vai se cumprir. Será difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível. Grande ira, muitos irão morrer, como moscas, outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiverem permissão para fazer. Muito bem, gente. Mais uma dica, né? Daquilo que Jesus está apontando como episódios que vão estar acontecendo. Meu bispo, uma permissão. Veja, eu captei duas coisas aqui. Isto aconteceu. Sim, já aconteceu. Aconteceu de fato. Porque se era a sua vinda, por que fugir? Então ele está falando do que aconteceu em 70. Se ler a história que é não bíblica, né? Não significa que não seja verdade, é extrabíblica. Não está na Bíblia, mas é verdade. O cerco que foi posto sobre Jerusalém no ano 70, e o que aconteceu, porque as grávidas e as que amamentavam. É que a crueldade era tão grande que não era só o povo romano, era muito dos dominados, que já era a prática dos assírios fazer isso. Mulheres grávidas eram arrancadas seu feto da barriga e colocado gato vivo dentro da barriga delas e costurado. Imagina a tortura tamanha desse povo cometido contra os judeus. Mulheres que amamentavam, a espada passava separando o seio da cabeça do menino. O menino ficava só com o pedaço do seio da mulher amamentando. Isso são histórias que a gente sabe. Joséfo conta que crianças eram assadas, né? Espetadas vivas, assadas, né? Espetadas vivas para serem assadas, e a mãe ouviu o choro dele sendo assado ao fogo. Isso já aconteceu. Isso não é sinal da vinda de Cristo. É sinal daquilo que os discípulos perguntaram. Quando isso acontecerá? E como será? Aí Jesus faz uma dissertação exatamente para aquele ano 70. Até aqui, onde lemos, tudo isso aconteceu. A fuga, a tragédia com as mulheres grávidas, com as que amamentavam. Lendo Flávio Joséfo, a gente entende isso perfeitamente, e eu aconselho quem puder, quem tiver a oportunidade, que leia os escritos de Flávio Joséfo, que, segundo alguns historiadores, pesquisadores, Flávio Joséfo era um daqueles sacerdotes do templo de Jesus. Um homem que deixou uma marca de seus registros na história, né? Toda a sua narrativa, né? Eu já tive toda a coleção de Flávio Joséfo editada, né? E eu sempre gostei de história, li muito sobre história. É doloroso
É muito doloroso a gente ler o relato desse período, né, João, do ano. Ele faz a miúde, né? Ele descreve com muita precisão. Dói, às vezes a gente para, as lágrimas vêm aos olhos, a gente para de ler, porque não aguenta a emoção de ter visto, de sentir o que de fato aconteceu. Foi uma tragédia horrível, grande ira, como disse. Que não foi Jesus. tão diferente também quando Hitler assume o nazismo contra os judeus, especialmente contra os judeus. Então, Jesus está falando exatamente desses tempos que já aconteceram. Mais adiante, ele vai falar do que vai acontecer. Sim. Mas até aqui, ele está respondendo uma pergunta dos discípulos. Quando é que esse templo vai ser derrubado? O marco era o templo ser destruído. Sim. Porque para Jerusalém, o maior referencial, para os judeus, o maior referencial da sua identidade era o templo. Aqui nós adoramos ao Deus de Israel. Quer dizer, este templo quer dizer, nós temos um Deus. Este templo é a casa que identifica o nosso Deus. Se isso aqui for destruído, o que vai acontecer com a gente? Será lamentável. E Jesus disse, é lamentável mesmo, porque o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser cercada, o templo vai ser destruído, mulheres vão ser martirizadas dessa forma e homens serão perseguidos. Vocês que estiverem na Judéia, corram para os montes, porque a turma não está disposta muito a subir os montes para correr atrás de vocês. Escaparão alguns. E se não fosse abreviado aqueles dias, muitos não escapariam, né? Sim. Ou seja, não demorou tanto tempo esse cerco. Foi devastador, mas não demorou tanto tempo. Não é isso? Muito bem. É a gente acompanhando a história e fazendo distinção entre as coisas que estavam imediatamente por vir, aquelas que viriam lá na frente. Então, assim, há tempos, eu volto a insistir, na colocação de Jesus, a nossa percepção está na permanência de todos nós nele. É isso que importa para nós. E não ficarmos entretidos com uma notícia aqui, outra notícia acolá, porque não é isso que nos prepara, não é? Não é isso que nos prepara. O que nos mantém preparados não é o medo. Não é o medo, é a nossa permanência nele. Não é? É o viver nele. É o viver nele, viver em Cristo. Muito bem, dona Loide. Vamos seguindo aí pela frente? Ou tu tem alguma coisa que tu queres comentar? Não, o relato de Jesus é tão detalhado, né? Aqui ele já vai falar sobre a natureza, a terra, como isso vai acontecer para o céu, para a terra, né? Então, ele diz, vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo, uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira, qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez por todas. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo, ensinando,
Mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, não quero ser redundante, mas só nesse capítulo 21, pelo menos 3 vezes Jesus está dizendo: permaneçam. Permaneçam. A coisa mais simples, o resto é distração. Oh, meus queridos irmãos, não nos distraiamos, não estejamos feito meninos correndo de um lado para o outro. Mantenhamos a nossa fé viva, perseverante, e a nossa firmeza em Jesus. Que nós estejamos mais atentos às questões da própria vida, e não a questões que eu não controlo, não está nas minhas mãos para controlar. Fique tranquilo, saiba mais de Jesus, saiba mais do Cristo, conheça-o, fundamente-se nele, se mova, respire, pense, enxergue, ouça por ele. É isso o que finalmente está reservado para nós. Nem tenhamos medo daqueles que se levantam em nome dele para dizer qualquer loucura, porque nós estamos firmados em sua palavra. A sua palavra permanece em nós e nós em suas palavras. E é isso que dá a consistência de uma rocha. Outro dia eu estava lendo o texto de Mateus, que Jesus fala sobre o construtor prudente e o imprudente, e ele chama de prudente o homem que cava profunda raiz na rocha e edifica a sua construção sobre esse alicerce que está sobre a rocha. E ele diz que este homem é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Há uma rocha na palavra, há uma rocha, uma solidez nas palavras de Jesus, que ele compara à estrutura de uma rocha. Nesse texto específico, Jesus não está dizendo que a rocha é ele está dizendo que a rocha são suas palavras. Fundamento da sua o palavra. Fundamento das suas palavras. João, o homem que edifica, que tem como fundamento estruturante as palavras de Cristo, os vendavais não derrubam, a escassez não derruba, a abundância não derruba, a força do vento, a fúria do mar, a pressão dos rios não conseguem derrubar o homem que fez a sua vida fundamentada nas palavras de Jesus. Se há uma ocupação que precisamos ter, é a ocupação de não nos arredarmos de sua palavra. Se nós permanecermos nelas e elas permanecerem em nós, pronto, o negócio está resolvido. E a coisa linda, essa semana eu abro aqui a tela e de repente me aparece um versículo, pensa naquilo como se alguém estivesse falando direto, me encarando e dizendo, é assim, é dessa forma. E eu parei para ver como existe, a cada momento, para cada situação da nossa vida, há um texto bíblico que nos dá a garantia de como devemos proceder. Qual é o nosso procedimento? Porque quando ele diz que os que ouvem não praticam, ele não está falando de quem faz pouco caso. Ele está falando do leviano que ouve, apenas intelectualiza e até constrói, mas constrói sobre a intelectualidade, sobre as regras religiosas, sobre o cumprimento tênue daquilo que ele quer fazer da forma que ele quer. Ele acha que é. Está construída, está parecendo beleza, mas na hora que bate o vento, arruína. Porque a solidez não está na palavra, a solidez, olha, não há solidez, a construção está sobre uma intelectualidade do cristianismo. Não quer dizer que seja um estranho qualquer.
não é uma pessoa que não ouviu, não é alguém que não seguiu, mas é aquele que seguiu, mas fez sobre os seus próprios fundamentos, ou sobre a sua própria intelectualidade, repito, e não sobre o fundamento da palavra. E os que estão sobre o fundamento da palavra, eu volto, não se apavorarão com os profetas do caos que estão aí todo dia. Eu quase todos os dias eu recebo alguém, quando se refere sobre conflito em Israel, a guerra na Ucrânia, é a volta de Jesus, é Jesus que está vindo, aquela coisa toda. E é tão apavorante, a forma que fala, é uma voz trêmula e apavorante, que a gente percebe que são de pessoas inseguras. Sim, João, mas isso é discurso de pessoa insegura. Esse enredo, Lloyd, é um enredo de pessoas que estão inseguras na vida. Porque, assim, se estão seguras, estão com seus pés sobre a rocha. Se eles estão com seus pés sobre a rocha, eles estão seguros nas palavras de Jesus. Isso. Não há medo nas palavras de Jesus. O apavoramento não está em função das palavras de Jesus. Está na loucura das interpretações que os homens fazem, usando a Bíblia como inspiração, eu diria falsificada, para essa instabilidade toda. Enquanto As mixórdias... fica firme, né? Oi? Enquanto Jesus disse para os discípulos ficarem fiquem firmes. Exato. Apesar de toda essa tempestade, desse caos, mas permaneçam firmes, né? Na palavra. Eles estão sob uma palavra. Nós estamos sob uma palavra. Fiquemos firmes. Exatamente. Ele diz, isso. continue orando. Ele diz, continue orando, continue vigiando, né? Mas estejam firmes. Não se distraiam. Não se distraiam. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Nós passamos já por 2 evangelhos, estamos no 3º, e em todos eles, até quase ao meio, é relato dos religiosos tentando encontrar Jesus em falha, perseguindo, perturbando. Mas eles eram quem? Religiosos. Eles tinham o quê? Uma fundamentação na oralidade daquilo que eles criam que era religião. E Jesus chamou de quê? Hipócritas, mentirosos, falsos, desconhecedores da palavra. Lembra quando ele diz errais em não conhecer? Então ele está falando exatamente desses que têm a sua fundação em cima da oralidade da palavra e não em cima da fundamentação básica do que é a palavra de Deus. Isso não é diferente de hoje. Há muita gente com a fundamentação, como diz, em textos bíblicos picotados. Pega este para juntar com este e fechar com esse aqui. Bem aí contando... Não é uma sólida rocha, são pequenos fragmentos de rocha. E esses fragmentos não são a rocha, são parte da rocha. Então, esse catacata, como eu chamo de equações apocalípticas, né? Querendo construir um mosaico, né? Sim, pedaços, é esse mosaico que complica tudo. É Daniel vezes raiz quadrada de Ezequiel, capítulo 3, versículo 2, sobre Apocalipse 3, 26, e aí vai, entendeu? Fazendo equações apocalípticas. É bem aí que vem as historinhas evangélicas. E um cidadão apavorado, sem saber o que fazer da vida, não, eu vou procurar na palavra de Deus, o que Deus quer que eu faça da minha vida? Eu não estou mais aguentando. Abre a Bíblia e está lá. E Judas, saindo dali, foi enforcar-se. Senhor, tu está me dizendo que eu devo me matar, então é isso que eu vou fazer, mas eu vou confirmar na tua palavra. Abre novamente. O que tem que fazer, faz depressa. Pronto, lascou tudo. Né? Aí arrebentou tudo, né? É. Eu vou me enforcar e tem que ser ligeiro. Peraí, calma aí, não é assim não. O picotamento dessa palavra não cabe. A gente tem que ter solidez em Cristo. A gente está dizendo sobre sua palavra, mas a própria palavra do Cristo é o Cristo. O Cristo é a palavra e a palavra é o Cristo, né? É a nossa solidez nele. Jesus nunca disse alguma coisa ao léu. Todas as suas palavras eram rochas verdadeiras. Ao irmão Léo? Sim, ao irmão Iléu, ao irmão Chamai, ao irmão Léo.
Não eram palavras soltas, eram palavras que faziam parte dessa rocha sólida. Se você quer estar em paz, quer viver sua vida tranquila, quer viver sua vida digna, viva sobre o fundamento das palavras de Cristo. Amém. Nós somos cristãos. O que ele disse sobre a vinda dele nos interessa totalmente. Mas vai lá ouvir o que ele diz sobre sua palavra e vai dormir em paz, cara. Não fica aflito, isso não é coisa de gente tranquila, é coisa de gente mesmo insegura, gente intranquila, né? Com a sua mente adoecida. Uhum. É gente adoecida. E Jesus termina esse capítulo, o bispo, dizendo que ele foi orar. Depois de fazer todo esse relatório, né? Ele foi orar. Passou a noite orando e depois voltou para o templo para ensinar novamente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que acontece? Jesus não tinha nenhum senso de endividamento nele. Então ele podia dormir em paz, acordar em paz, comer em paz e se deitar para descansar em paz. Mas ensinando como fazer, né? Ele era o modelo. Como fazer. Sim. O problema é que o senso de endividamento de boa parte das pessoas desse planeta faz elas viverem sobressaltadas, como se estivessem devendo ao dia seguinte, devendo ao dia seguinte, devendo ao dia seguinte, devendo ao dia seguinte. Então, elas vivem com suas economias inflacionadas, não tem sossego, não tem paz. Por isso que quando toca nesse assunto, elas se arvoram, porque elas têm medo das dívidas que elas têm. Então, vive em paz sem endividamentos. Como diz o apóstolo, em nada fiquem devendo. O que quer que seja, a quem quer que seja, exceto o amor, não devam nada. Então, viva sem esse senso de endividamento, você vai viver em paz. Agora, com esse senso de endividamento, você vai viver a cada suspeita de uma notícia sobre a vinda de Jesus. João, eu estava olhando duas pessoas se comunicando. Havia uma notícia, aí uma disse assim, Jesus está voltando, né? O outro disse, é verdade, Jesus está voltando. Por causa da notícia que ouviram. Como se notícia como aquela não se tivesse ouvido há anos e anos e anos e anos a fio. Então, assim, às vezes falta do que falar, a gente fica construindo os diálogos da gente em distrações, num parquinho de brinquedos quebrados. E esse parquinho de brinquedos quebrados vai acabar gerando uma tragédia. Aquilo que eu falei do Peru dançante, bispo, precisa de uma sanfona tocar para ele poder dizer que Jesus está voltando. Por que nós não temos a sensibilidade de entender que ele vai voltar, está voltando, e a gente, em sintonia com o que ele disse, com ele, a gente está pronto para qualquer momento? Precisa de que toque uma sanfona lá para o Peru dançar? Ou seja, precisa que alguém informe que haja uma guerra, exploda uma guerra lá na Rússia, para que a gente perceba que ele está voltando? Precisa que haja um conflito em Israel para que a gente aqui comece a pensar que ele está voltando? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Na Coreia começa não é isso que nós aprendemos lá e o medo se instaura. A Coreia começa a disparar míssil, a fazer teste de míssil no mar, e a gente aqui se apavorando, dizendo que ele está voltando. Por que não há essa sensibilidade da gente, essa comunhão, essa graça de estar pronto para esperá-lo qualquer hora? A gente não está aqui criticando ninguém. A gente está aqui falando exatamente de como deve ser o comportamento daquele que é cristão e espera pela vinda de Cristo. Não precisa de notícias más nem apavorantes. É uma sintonia tu com ele. E ele contigo. E aí você entende que se ele não estiver vindo, pode ser que você esteja indo. E quantas pessoas estão indo sabendo que estão indo? Eu falei da minha sogra que disse que não ia mais voltar para casa, estando de alta do hospital. Porque sabia que estava indo. A minha mãe, um dia estiveram junto do leito dela, disse, não é hoje, mas amanhã o senhor virá me buscar. Tem a sensibilidade e a certeza de que está indo. É a sintonia com ele. E a tranquilidade disso. E a tranquilidade disso. Eu estou indo.
Eu conheci um velho que alguém vou orar para que Jesus sare tua perna. Ele disse, não ore mais não. Eu não quero mais caminhar aqui não, porque ele está vindo me buscar para ir com ele. Quer dizer, se ele não estiver vindo, eu estou indo. Então, o encontro é o mesmo, né? Seja indo, seja vindo, estejamos nele, né? Não apavorados, não ansiosos. Lorde, muitas vezes a ansiedade é acelerada no lugar onde ela devia nem existir. Que é o ambiente da igreja. No lugar da ansiedade, a fé, né? A fé deveria ser gerada. Isso. Fé, gratidão, Exatamente. né? Esse romper, esse louvor e adoração. Jesus está vindo, mas eu estou pronta. Estou com minha vasilha com depósito e a candeia acesa. E a minha casa é edificada? E a casa edificada sobre a rocha. Isso. Pois então, vivamos em paz com nossos pés sobre a rocha. A gente vai tomar mais um cafezinho e volta para o último bloco. Olá, minha gente, de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos no quarto bloco da nossa programação. No capítulo 22, versículo 1, vamos iniciar o capítulo 2 hoje, ou capítulo 22 hoje, com a leitura já do verso 1. Era aquela época dos pães sem fermento, né? E Jesus está vivendo esse momento ali na história da nação, e vamos ver o que está acontecendo ali, né? Versículo 22, vamos lá, Lloyd. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam meio de se livrar de Jesus, mas com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas lhes deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mais longe da vista da multidão. Vamos dar só uma paradinha aqui. Eu queria primeiro só lembrar essa festa dos pães sem fermento. Ela foi chamada assim por causa do dia da Páscoa. A primeira Páscoa era chamada também do pão da pressa, né? Pão da pressa, porque era um pão que não daria tempo de fermentar a massa, porque eles tinham pressa na saída deles do Egito. Então, esse pão sem fermento era o pão que era servido em toda a Páscoa, lembrando daquela primeira Páscoa, que era o pão da pressa. Lembrando também que Páscoa vem da palavra judaica Pessah, que quer dizer passagem, transição. Era mudança de um estado para o outro, daquele estado de escravidão para o estado de livre. E a partir daquela primeira Páscoa, todo ano era comemorada a Páscoa, que aqui o texto sugere que também era chamada de a festa dos pães sem fermento, não é? Ok? Desculpa, era só... Porque a gente vai continuar falando sobre isso, mas só para dar uma ideia de por que aquela festa era chamada assim, né? E, novamente, nós vamos ver aqui os fariseus presentes, os religiosos presentes ali, tentando enredar Jesus de algum jeito, até que Satanás encontrou lugar no coração de Judas, né? Sempre me questionei aqui, por que Jesus teria que ser entregue por alguém? Ele não estava livre andando todos os dias no meio da multidão? Será que era um protocolo judaico para isso? Havia uma profecia, né, João? Era o cumprimento de uma profecia. Agora, o porquê disso exatamente eu não sei, mas
era para o cumprimento de uma profecia. Essa profecia já existia, né? Devia ser um protocolo judaico que alguém pudesse ser condenado por deduração de alguém, por dizer alguém indicar, né? E até o próprio Jesus disse, eu não andava no meio de vocês todo dia. Por que vocês vieram fazer isso comigo? Não, e sempre tentaram fazer de alguma forma, né? Uhum. Até quando tentaram colocar a mão nele e podiam ter colocado, mas não era a hora, Jesus conseguiu escapulir, né? Então, era tudo cronometrado, né? Lógico. nesse cronômetro divino. Por né? que veio cair no dia da Páscoa? Exatamente porque quem foi sacrificado lá no Egito? Era o cordeiro, né? Um cordeiro, né? É. Então, não foi à toa que Sim, aconteceu exatamente no dia da Páscoa. Uhum. Essa Páscoa celebrada no Egito era já apontando para o sacrifício de Cristo, para que aqueles que dele participarem... Sim, João anunciava esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Pois é. Na verdade, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? É engraçado como é colocado esse texto, que antes de haver pecado, antes de haver Adão, antes de haver Eva, antes de haver qualquer mal, havia um plano redentivo, né? É que Deus é atemporal, né? Exato, João. Diante dele está o presente, o passado, o futuro, a eternidade que já foi e a que está por vir. Então, tudo estava diante dele. Tudo já estava preparado para o momento de acontecer. Uhum. João, eu tenho ouvido um discurso contemporâneo de que a gente tem que ter um único plano. Um único plano. É esse e ponto final. Não pode ter plano B. E eu tenho pensado, meu Deus, é tão insano ter um único plano na vida da gente. É tão insano ter somente um plano, unicamente o plano A. Sem, assim, acho que a maturidade vai ensinar a gente a ter plano A, B, C, D, F, G, H. Porque recalculamos rota, né? Recalculamos rota. Eu fico pensando, o Cordeiro era o plano B, não era o plano A. O homem não nasceu para ser remido. O homem nasceu para ser amigo, não para ser remido. A remissão é um plano B. Como o homem se perde no plano A, ele precisa ser trazido de volta. Redenção. Trazido de volta para o Éden. E aí, o cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo, ele era um plano alternativo. Salvação é plano alternativo, não é plano A. O homem não nasceu para ser salvo. O homem nasceu para uma amizade sólida, consistente e eterna com Deus. Como esse homem falha na sua parte do plano, Deus o resgata. A salvação é esse plano alternativo. Eu me lembro bem, trazendo para a nossa vida política, eu me lembro bem, porque eu nasci num momento em que a União Soviética ainda era a União Soviética, né? Era a união dos planos do mundo soviético, né? E Cuba, ali no meio do Caribe, que fazia parte dessa trama soviética, né? E Cuba, dentro desse mundo soviético, era um país monocultor, só tinha uma cultura, trocava cana-de-açúcar por carro, cana-de-açúcar por tecido, sabe, toda a industrialização estava na posse dos soviéticos, e Cuba era o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, que alimentava o bloco soviético. Quando a perestroika, lá com Mikhail Gorbachev, ela falha, o único plano, não tinha outro, era perestroika ou nada. Quando a perestroika falha como plano absoluto, Cuba, que é um país monocultor, agora está em apuros. Não tem mais como trocar açúcar por produtos industrializados.
Então, ter uma única cultura é um problema sério. Salomão, quando fala de diversificação de capital, que ele diz, com a sua semente, né, plante em vários lugares e vários negócios, porque você não sabe que crise virá sobre o mundo. Então, diversifique capital. Ter um único plano é um problema. Por isso, Deus, desde o princípio, indica que há planos alternativos. E a salvação é um dos planos alternativos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro pascal de forma tipificada, mas ele era o Cordeiro. E aqui na Páscoa, como bem lembrou João, havia, entre aspas, uma coincidência divina para que tudo estivesse também ocorrendo na Páscoa, né? Bom, dei uma volta louca aqui para tentar posicionar a gente no texto, né? É interessante que aqui nessa versão diz assim, que nem os religiosos, eles não conseguiam nem acreditar na sorte que estavam tendo, né? Achar Judas ali, em parceria. Dando bobeira. Alguém lá de dentro, né? Alguém de dentro da igreja, alguém de dentro ali em parceria, dando bobeira, né? Sim, porque assim, isso também era plano de Deus, João. Também era plano de Deus. Jesus deveria ser entregue. Era a forma como tinha que acontecer. Era a forma como tinha que acontecer. E a questão da igreja não se achar absoluta, não. Até dentro da igreja também tem aqueles que podem cair na bobeira. Ai, como tem, filho. Às vezes a gente é vendido. Eu não quero falar dos tempos do governo militar. Oh, meu Deus do céu. Não, ali foi um tempo terrível mesmo, João. Quantos irmãos nossos foram vendidos ali naquele período, né? Pelos seus líderes. Amigos que foram obrigados a saírem do país porque foram vendidos, né, de graça, porque não havia sequer culpa, mas suspeita de alguma coisa, né? Era um momento em que as suspeitas, elas encarnavam, né? Tinham validade. E aí tinham validade, era um perigo terrível. Mas, vamos lá, Jesus ali, a oportunidade de estar Judas numa festa pública e tal. Versículo 7. O acordo está feito, né? Está feito. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João, vão preparar a Páscoa? Vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram, onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse, fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Vamos parar aqui um pouquinho só. É interessante que nessa versão diz que o homem com cântaro na cabeça ia encontrá-los. Ou seja, o quebra-cabeça estava montado, tudo estava ajeitado, estava tudo preparado por Deus para que o cenário estivesse montado e o acontecido acontecendo. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Até o salão já estava arrumado, preparado. Bispo, quando há consonância nas coisas de Deus, já aconteceu na minha casa, a minha esposa diz, não sei porquê, hoje eu estou fazendo tanta comida aqui. Isso não foi só uma vez. Eu não sei porque, eu não entendo, mas é uma necessidade que eu tenho de estar fazendo comida. Quando espanta, chega 5, 6, 8, 10 pessoas na nossa casa
que não vieram de galanducha, vieram porque estavam passando ou necessitando daquilo. Há um preparo nisso. Isso são coisas divinas. É que a gente quer viver a vida comum, ou a vida cristã, na simplicidade, que deve ser vivida na simplicidade, mas vivendo no dia a dia comum, sem entender ou sem aceitar, como você costuma dizer, que ele se preocupa até com a nossa sobremesa. Ou seja, as coisas mínimas da vida são cuidadas por ele para que aconteça na nossa vida. Então ele preparou tudo aquilo. Aquilo foi ele. O Espírito Santo vai mexendo aí. Prepara uma mesa aí porque alguém vai precisar, uma sala alguém vai precisar. E o texto diz que estava tudo arrumado. Lá no segundo andar, né? Até a água. Tudo arrumado, a coisa mais linda. Até a água já estava na cabeça para entrar naquela sala. Ora, gente, Deus manda corvo levar comida para Elias. Esse corvo deve ter passado no frigorífico quando a carne de sol estava estendida. Pegou e levou, pousou lá onde Elias. Entendeu? A carne era fresca, né? Estava a carne estendida, ele pega e leva. Por quê? É determinação divina. É assim que funciona. O Espírito Santo, quando domina, sabe até onde está o peixe com a moeda presa, engoliu a moeda, alguém perdeu, ele juntou e estava ali. É a soberania de Deus, né? É a soberania divina, é o cuidado dele com a gente. Eu me lembro daquela queixa do povo de Israel que está na Babilônia. Eles estão reclamando, e quando Jeremias escreve a carta para enviar para eles, porque eles não sabem do que está acontecendo, Deus diz: fui eu que trouxe vocês para cá. Eu vou dar vocês de endereço na hora certa. Mas eu levei vocês para aí, para que vocês prosperem nesse lugar. Não é para ficar reclamando. É para vocês prosperarem. Plantem as vinhas, comam as uvas, levantem casas, casem-se, deem-se em casamento nessa terra, porque no tempo certo eu vou trazer vocês de volta. Quantos obreiros na nossa atualidade mudaram de cidade e encontraram uma casa esperando eles, porque a casa foi tida como mal-assombrada, porque estava ali reservada para aquele obreiro. Sim. Que às vezes fica nela por muito tempo, por gratidão do próprio dono, né? Então, são os desígnios de Deus, são os absolutos de Deus, né? São coisas que não se dá para mudar, né? Aqui nessa casa arrumada, no dia da ceia, essa casa aqui, que tem que estar arrumada. Um grande cenáculo mobilado. Né? Com a água, né? Essa água, esse cântaro na cabeça com a água, é a água que ia lavar os pés dos discípulos, né? Jesus está... Aquele homem pegou a água naquele dia, essa água, eu estou tendo essa visão nesse momento, é a água que iria lavar os pés do discípulo, por isso ela está aqui, esse homem com jarro, com essa jarra de água na cabeça. E nós somos essa casa que tem que estar preparada, arrumada, lavada, espaçosa, limpa, e ali façam ali o preparativo. Que coisa gloriosa, é tão espiritual isso aqui, né, Bispo? É verdade. Significados assim tão profundos, só nesses dois versículos aqui, é tão profundo. E eles saíram, encontraram tudo, como o mestre disse, estava tudo, encontraram tudo, tudo estava preparado, e ali eles encontraram e prepararam a ceia. Sim, eu não quero forçar muito a barra, mas o que está escrito é assim: quando fiquem de olhos abertos, quando entrarem na cidade, um homem com um jarro de água encontrará vocês. Assim, não é vocês encontrarão esse homem, ele encontrará vocês. Sigam-no. Vão atrás dele. Ele vai encontrar vocês. Não era fruto de uma procura, mas de um achado. O encontro ali, é diferente, né? Entendeu? É. A construção é diferente. Quando eu leio: estes sinais seguirão aqueles que creem, penso que é disso que a gente está falando. De enquanto a gente se movimenta, as coisas estão acontecendo.
Não é sigam sinais, sinais seguem os que creem não seguem sinais. Então, há coisas que naturalmente vão estar acontecendo na vida da gente. A gente só tem que seguir o fluxo. Então, assim, é uma vida simples, mas é uma vida proposta para que haja leveza na vida da gente, né? Há sempre um jumento amarrado à beira da estrada que o mestre precisa, né? João, na história do Abraão, lá tem sempre um cordeiro preso no arbusto em algum canto. Não é? Ok? Se Jeová provê para ele o detalhe, ou a gente acredita nisso e descansa na soberania divina, ou a gente se arvora à procura de alguém com um cântaro na cabeça. O do cântaro na cabeça nos encontra, não é nós que encontramos o cara com cântaro na cabeça. É ele que nos encontra, é ele que já tem tudo preparado. Eu tenho uma impressão que esse homem deve ter sonhado muitas vezes com esse acontecimento. Né? São conexões. Gente, quando a gente se move espiritualmente, a gente se move num mundo de conexões. Eu sempre acho que tem alguém sonhando comigo em algum lugar desse planeta. Porque parte do meu sonho será completado na parte do sonho do outro. Por isso Deus conecta sonhadores. Para que na conexão dos sonhos o grande projeto se realize. Uau, né? É isso. Eu estou sempre esperando que alguém vai me mandar um e-mail, um WhatsApp, uma ligação dizendo: nossas vidas estão conectadas aqui, né? Esses são os absolutos de Deus. E é tão simples, né, João? Basta viver na direção, não precisa de malabarismo, não precisa de ficar subindo montanha de joelho, vou orar na montanha. Não quer dizer que isso esteja errado. Estou querendo dizer que para você receber essa conectividade com Deus, você ter, na verdade, essa coisa, mas são coisas que ele reservou para os dele mesmo. Né? Havia tanta gente lá na Mesopotâmia, ele chama Abraão, né? Havia tanta gente no mundo de Noé, ele chama Noé. Havia tantas viúvas precisando lá em Serapta, ele encaminha Elias para uma delas. Ou seja, há especialidades, há pessoas especiais para Deus que ele chama de uma forma diferenciada. Ok. Nós já estamos chegando ao final, mas acho que dá para a gente ler, Lloyd, o finalzinho aí. O versículo 14, né? A hora. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isto é meu corpo, dado por vocês, comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar, será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Meu Deus do céu. Está chegando a hora da crucificação e ele está anunciando aquilo que já havia acontecido lá no pátio, quando a comemoração da Páscoa está sendo preparada, né? Quando Judas começa a negociar com os líderes religiosos acerca da vida de Jesus. Está claro para Jesus, mas ele não abandona o propósito do João, sabe da dificuldade que vai enfrentar pela frente, sabe do desafio, era a entrega da sua própria vida,
era o apartamento que nunca houve em toda a história da presença dele na presença do Pai. A aflição está presente, mas ele não está perturbado com isso. Ele está consciente, com a clareza de que aquele momento está chegando, de que aquele é o final e Judas está entregando Jesus. Acho melhor a gente deixar para a próxima semana o comentário. Beleza, sobre há esse muito texto, que comentar, porque o texto é lindo. Vamos tratar sobre a ceia, a coisa linda aqui. Bom, estamos terminando o programa de hoje. Queria agradecer muitíssimo a presença de todos aqui. Obrigado pela sua parceria, pelas suas orações e tudo mais. Desejo um domingo feliz. Até logo mais, às 19 horas aqui pela Rádio 92.3. Shalom, queridos. Shalom.